Será que eles entraram pelo link errado? Não, não tem outro link, só tem esse. Verdade. Só tem esse link. Ó, vou até abrir um outro aqui para ver. Quer ver? Fidelis. Portal do professor. Ó, quinto ano de geografia. Ó, eu tenho certinho, dia 24, 15 e 30. E o que eu tenho anterior é do dia 17. Não tem link. Quer que eu pergunto no grupo? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que deixar assim. Sabe? Porque tem alunos que é assim, eu sei que tem dificuldade, mas tem aluno também que todo dia eu olho, tá entrando, 20 minutos depois, eu vejo pelo chat, 20 minutos depois, 30 minutos depois, virou assim já, sabe? Bagunça. Então eu vou começar a fazer assim, eu vou começar já a gravar a aula. Ó, eu vou por aqui, já vou gravar. Já tá gravando. E eu já vou compartilhar. Agora são 3. É assim, aí daqui a pouco entra e fala assim, professora, viu, olha, desculpa, tá? É que eu tava não sei aonde, aqui o celular, é que eu não sei o quê, então vocês podem reparar que eu nem falo nada, então eu já vou corrigir. Aí agora que já passou. Pero É, a 117 você disse que era pra casa, mas isso foi acho que da semana passada. é. É, a gente já tinha corrigido. Ah, tá. Então é 118, né? Sim. Então eu vou para 118. Da energia eólica, né? É isso? Sim, pro. Sim. Então, aqui, cite as 3 unidades Professora, federativas. Oi? cadê o povo dessa sala? Pois é, então, eu não vou falar nada. Eu vou dar aula porque já são 15h33. Eu estava falando isso, que cada hora é uma E o desculpa. melhor é que só tá a gente, as 4 Então, aqui. aí começa, olha, isso me atrapalha demais na aula, porque fica assim, eu vou agora esperar mais gente para eu pôr para entrar, porque é demais. É demais, a gente dá um tempo para entrar, mas depois já não dá mais. Então, olha, cite as 3 unidades federativas que possuíam os maiores números de usinas eólicas em 2016. Então, eu venho aqui. Oi, Pro, desculpa a demora que tava travando um pouco. Ok. Ó, então, cite as 3 unidades federativas. São essas, tá? Então, vocês façam a correção. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Bahia. Ok? Porque é assim, não sei se vocês estão vendo, eu estou num fundo diferente. Pro, É. a Sara tá falando pra você permitir ela. Então, mas não tinha ninguém na hora que eu peguei o Henrique. Então, eu paro toda hora a aula. Ah lá, não tem ninguém. Então, vocês viram, eu tô com fundo diferente, né? Eu não tô na minha casa. Eu saí da minha casa por conta do barulho infernal do vizinho de cima, que eu não ia conseguir dar aula. Então, eu corri para poder chegar aqui e dar aula 1h30 para o 4º ano. E é uma casa até semi-vazia, que meu filho está se mudando. Então, eu estou aqui, está até fazendo eco. Então, a gente tem que achar meios, né? Quando a gente vê que não consegue, então eu tenho essa responsabilidade com vocês. Agora, eu vi aqui que tem 5, né? Maria Clara Pimenta, Lorena, Isadora, Henrique e Beatriz, e eu. Então, é o que eu falei, eu tô dando vou dar minha aula.
E não tem ninguém esperando não, tá? Porque quando aparece barulhinho aqui para mim. E o estranho, Pro, Professor. é que nas outras Oi. aulas, quase todo mundo gritou bonitinho. Pois é, então. Será que é porque é geografia? Será que é porque fazem um horário maior para tomar um café, um lanche? Não sei, não entendo. Eu só sei que eu estou sempre aqui, né? E se eu vejo que eu tenho problemas de entrar, eu saio da minha casa, venho em lugar que eu acho que eu posso dar aula, né? Bom, aí vem a B. Compare o mapa com a tabela e explique por que essas unidades federativas representavam o maior número de usinas eólicas. Então, Posso falar, Pro? pode sim. Por conta da velocidade dos ventos nessas unidades federativas. Exatamente. Sem vento não dá para ter a energia eólica, né? Que ela é totalmente pelo vento. Então, nessas unidades federativas, então elas costumam ter ventos fortes. Então, é o que o Henrique também respondeu, ok? Aqui é mais ou menos para falar, mas mesmo assim, quais são as vantagens e desvantagens da produção de energia eólica? Bom, é um tipo de produção de energia que não polui o ambiente, é muito eficiente, mas só pode ser instalado em locais onde venta muito e requer alto investimento financeiro. Então, assim, se alguém quer instalar isso, o governo quer, ele precisa ter certeza que aquele local vai ter um vento forte, né? Senão, aí sem condições de ter, tá bom? Ok, então para essa segunda aqui, eu já estou indo para a 119. Cheguei. Oi, Pro, tudo bom? Tudo. Graças a Deus. Sempre tem que. Eu reparei. Que eu sempre falo, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Bom, aí nós tínhamos visto a energia solar, né? É, A energia solar. Aí a biomassa. Espera só um pouquinho, queridão, que você entrou agora. Eu Tá. já fiz a correção da outra folha, não volto mais, porque senão nós vamos atrasar a aula. Nós já estamos com 8 minutos já de aula, tá? Então, quem for entrando, depois vai pegando, tem aula gravada, tá? Então, quais são as vantagens da utilização da energia solar? Que ela é uma fonte de energia limpa e inesgotável, tudo bem? Tudo ok? Sim. Então, se colocaram assim, porque é limpa, energia limpa e inesgotável. E quais são as desvantagens da utilização da energia solar? Custosa, né? Ela tem um alto custo e que as formas de armazenamento que ainda são pouco eficientes. Então, alguém para ter esse tipo de energia precisa bancar muito, porque pode ter falta da luz solar, pode acontecer um monte de coisa, né? Então, Nossa, ela melhor, não é tipo assim. certa. Eu prefiro. Antes, quando eu era pequeno, eu achava que era assim a luz solar. Tipo assim, que de manhã, que quando o sol ficava de dia, o sol continuava dava energia para eu assistir o desenho, que eu assistia Peixonauta. É. Aí, quando chegava de noite, aí eu pensei, e se chegar de noite? Aí eu falei, vai acabar a Ela luz fica, não, ela fica concentrada. que não ia energia. Então ela fica concentrada, tá? Então, em seu lugar de viver, a luz solar é aproveitada para a produção de energia? Bom, a gente sabe que tem algumas casas só, é uma resposta pessoal. Aqui em São Paulo, a gente não pode muito depender disso, né? Mas tem lugares no interior que já tem essa energia já concentrada, né, de muito sol, algumas casas particulares, mas não assim o governo, a Aqui prefeitura na que minha tenha. casa, umas 5, 6 ruas tem esse tipo de energia. Então, no interior eles investem mais nisso, porque Pro, são lugares mais quentes, né? Então pode concentrar energia. Agora aqui em São Paulo a gente depende de um monte de coisa.
Então tem que ser tenho, uma meu casa pai mesmo. instalou uma onde que fica o aquecedor da piscina. Então. Porque a água tava fria. Nossa, na hora que entrava. Agora foi. Que página, Pro? Já estou na 120, tá? Aí tem da biomassa, que era daquele tipo de aparelho feito que pega o bagaço da cana, a água entra em ebulição, passa pela caldeira, pela válvula, pela tribulação. Esse vapor quente faz a turbina girar e o gerador gera eletricidade, né? Então, assim, cite 3 exemplos de materiais orgânicos que podem ser aproveitados para a geração de energia. Então, a casca do arroz e do coco e bagaço da cana-de-açúcar. Esse daí eu tinha pedido para vocês fazerem também? Aham. Então, Esse é da página? Sim. página 120. Não, você só essa mandou até não. a página 119. Tá. Tá, então aí vocês podem colocar, porque é uma resposta bem curtinha, certo? Então é a casca do arroz, do coco e o bagaço da cana de açúcar. Ok? Aí observe a representação acima e descreva as diferentes etapas de transformação da biomassa do bagaço de cana de açúcar em energia. É mais para a gente conversar também, né? Oi. Depois você, no final da aula, você pode voltar, porque como eu cheguei um pouquinho mais tarde, para depois eu corrigir. Eu tiro foto e mando para você, tá? Tá bom, obrigada, Pro. Nada. Ó, então aqui a gente pode, só porque é só para a gente conversar, né? Que foi aquilo que eu falei bem rapidinho. O bagaço da cana é queimado, aquece uma caldeira que libera o vapor, que movimenta uma turbina, que alimenta um gerador que, por sua vez, vai gerar energia, tá? Precisa escrever esse? Não, esse não, é só para a gente conversar, tá? Bom, aí vem. Você sabia do lixo à energia? Caminhos para aproveitar aquilo que jogamos fora e ainda preservar o meio ambiente. Lixo existe por toda parte. Nas grandes cidades, então, nem se fala. Até eu mostrei para vocês do lixão, do aterro do lixão, né? Como ele vem sendo feito. O excesso dele, é claro, pode prejudicar o meio ambiente e até facilitar a proliferação de doenças. Proliferação é quando ela é multiplicada, ela é aumentada, tá? Porém, nem tudo que vem do lixo é ruim. Existem iniciativas que procuram transformar detritos em energia. Quer saber como? Há mais de 50 anos, o lixo começou a ser usado como fonte de energia pelos alemães. Eles notaram que alguns materiais descartados, ao serem queimados, produziam uma grande quantidade de calor e, a partir disso, era possível gerar eletricidade. Aquele mesmo tipo de energia que você usa para acender uma lâmpada ou carregar o celular. Desde então, diferentes técnicas foram desenvolvidas para aproveitar diversos tipos de detritos. Por exemplo, se o que temos acumulado é lixo com alto potencial de gerar calor, como plásticos e papelões, podemos queimá-lo em usinas apropriadas e assim gerar eletricidade. Já se o lixo contém mais matéria orgânica, como restos de alimentos e plantas, ele naturalmente se decompõe e durante a decomposição libera gases que também podem gerar energia elétrica. Então, há jeito para tudo, né? Se aproveitar o lixo, que o lixo é uma coisa difícil hoje em dia, né? Porque nós fazemos muito lixo, né? Todo ser humano faz muito lixo, principalmente por causa da praticidade hoje dos alimentos, né? Das cartelinhas de isopor, das coisas que já vêm semi-prontas. Aqui em Indaiatuba, no comecinho da cidade, em uma das entradas, tem o Museu da Água. É bem legal, eu ainda não fui, Que mas legal. Pro, um dia eu tava indo pra casa da minha avó, não faz muito tempo,
que tava nas eleições. Aí, quando eu tava indo pra casa da minha avó, eu tava saindo daqui de casa, sabe aquela rua do colégio que tem aqui? Sei. Então, aí a gente passou lá, tava cheio de coisinha de eleição, papelzinho. Aí eu falei pra minha avó que já não basta as coisas que jogam na rua, garrafa, papel. Aí agora tem essas coisas de eleições para poluir mais Exatamente. E que é proibido, né? É proibido jogar agora esses cartõezinhos, né? Chamando Um monte de candidato fala que vai fazer captação de lixo, vai tentar melhorar tudo. E ele mesmo tem um cartãozinho que ficam jogando pela rua aí. Ele é incoerente, né? É a incoerência da vida, né? Enfim, a hipocrisia. Ó, lixão no município de Barbalha, no estado do Ceará. Você vê, ó, céu aberto, né? De vez em quando você vê lá atrás, assim, uma queimada, alguma coisa que vai queimando, mas o negócio seria soterrar, aterrar e depois os gases que esse lixo misturado vai soltando, de usar para alguma coisa, né? Então, agora aqui, ó, nós vamos para a página... Professora, um dia eu também, quando era eleição, não foi há muito tempo, né? Eu tava andando com a minha mãe porque ela foi votar aqui na escola, e aí a gente passou, tinha até uma pontinha, assim, só de papelzinho, e aí tinha uns lugares lá limpando. Eu tenho muita dó dele. Pois é. Que, assim, é uma coisa que a gente podia estar jogando no lixo, né? Não na rua. Então, olha, agora nós vamos nas fontes... Oi? Então, professora, eu nem tava nem andando no dia normal, né? Eu fui descer pra garagem, eu vi um monte de papelzinho bem de eleição, aí eu falei, minha Nossa Senhora. Faixas, né? Poluição visual também. Então, assim, apesar... Eu falei, o que aconteceu aqui? Eu fui na janela. Pois é. Fui pra garagem e eu vi. Então, olha, apesar de suas reservas naturais estarem se esgotando, o petróleo é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo, assim como o gás natural e o carvão mineral. Então, ele é finito, né? Ele tem fim e é o mais usado. Esses recursos minerais demoram milhares de anos para se formar e, quando queimados, liberam uma grande quantidade de calor que pode produzir energia. Então, nós vemos agora aqui, essa é uma extração de gás e petróleo na província petrolífera de Urucu, no município de Coari, estado do Amazonas, em 2016. Vocês sabem que tem toda a área do Amazonas, ela não pode ser derrubada assim. Então, existem países que vêm também para fazer extração. Então, às vezes, é coisa que nem foi liberada, não é nem pelo próprio brasileiro. Mas, enfim, estão acontecendo isso, né? Então, aqui, olha, nesse espaço aqui, é uma extração de gás e de petróleo. Aqui é uma extração de petróleo na Baía de Guanabara. Então, eles fazem os poços, porque o petróleo... deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, peraí. Porque nós vivemos... A gente olha isso, parece até pequenininho, mas deve ser um negócio imenso. É enorme. Então, porque assim, olha, nós vivemos no continente, né? Então, vamos dizer aqui, tal continente, nós vivemos aqui num planalto, né, São Paulo, e a gente desce para a praia, certo? É o litoral. Aqui, vamos dizer, é o mar. Só que no mar, essa camada de solo, ela não termina aqui. Ela vai fazendo assim, ó, essa plataforma vai fazendo assim, até chegar à parte do oceano, que é a parte mais funda. Então, nesta plataforma aqui, é que eles fazem essas torres de petróleo, porque são nessas plataformas aqui no fundo
Ó, eles enfincam, é tudo com colunas enfincadas no... submersas, né? Aqui é tudo água. Mas por quê? Porque aqui tem uma continuação ainda do continente. O continente não termina, a parte rochosa não termina. E é nesta parte aqui que tem muito petróleo. Então, por isso que tem essas plataformas aqui, olha, elas estão bem próximas, tá vendo aqui? O continente? Elas estão bem próximas do continente. Por quê? Porque aqui ainda é uma região baixa, né? Ela não tem muita profundidade, porque ainda é continuação do continente. Então, assim vai, não é? Quando a gente vai andando na água do mar, você vai entrando, o mar vai te envolvendo, né? Você vai entrando. Gente, barulho, fecha o microfone. Então, é isso que acontece aqui nessas plataformas continentais. Aqui sim é legal de tirar o petróleo, porque não está prejudicando nada, nem o mar, nem nada. Agora, esses poços de petróleo que a gente vê por aqui, retirada, olha quantas árvores foram tiradas da região. Então, são todas essas coisas que estão erradas, né? Então, durante a queima desses recursos minerais, porém, é frequente a liberação de poluentes no ar. As usinas que produzem energia a partir da queima de materiais são chamadas de usinas termoelétricas, que precisam do aquecimento do carvão ou de gases, né? Embora possam utilizar biomassa, a maior parte das usinas termoelétricas brasileiras geram energia a partir de recursos não renováveis, como o petróleo e seus derivados, gás natural e o carvão mineral. Então, por isso que é triste, olha, aqui é uma mineração de carvão, é o carvão estocado no município de Treviso, em Santa Catarina. Tudo isso aí tá? é carvão, eles têm que achar o carvão. É o carvão em pedra, é uma rocha, não é o carvão que a gente usa para churrasco, tá? É diferente. Nossa senhora. Esse carvão... Nossa, Pro. Para um pouquinho. Esse carvão mineral é uma rocha. Aí depois ela é moída, ela é passada por um processo para ela ser levada assim. Aí ela é transformada num monte de coisa, né? Para a indústria, o ferro, né? Então eles misturam com tungstênio, com macassita, com um monte de tipo de... que tem vários tipos de minério de ferro, né? Alguns mais fortes, alguns mais fracos, e aí eles são misturados e levados depois para a indústria. Eles não são levados em rochas, em pedaços, eles são triturados, igual um liquidificador, tá? Entendeu? O que você ia falar, Pedro? É tipo assim, que eu... É que eu já vi isso muito, tipo, carvão, que a gente, tipo, usa carvão, né, pra fazer as coisas, tipo, Não, que nem da pré-histórica. É diferente, não, é diferente, tá? Esse é carvão mineral. Nossa, só... É minério. Então, aqui indica uma vantagem e uma desvantagem da produção de energia termoelétrica. Então, essa da página 122, 123, na 122, deixa eu ver, 123, a 1 e a 2 que eu vou explicar, eu já vou deixar para casa, tá? Então, aqui, ó, as termoelétricas que utilizam recursos não renováveis. Nós vamos encontrar, são as carvão mineral, é o vermelhinho onde tem as minas, o amarelinho são óleos combustíveis e diesel, e o roxinho são gás natural e outros gases. Então, vocês vão fazer a leitura desse mapa, que vão aparecer as minas diferentes uma das outras, né? As roxinhas são a de gás natural, a amarelinha de óleos combustíveis e diesel, e o vermelhinho são o carvão mineral. São as termoelétricas que utilizam. Termoelétricas são os lugares que utilizam esses materiais para energia, tá? Para energia. E aí vocês vão olhando aqui o mapa e vão respondendo a A e a B. É a 123, né? Ok?
que na 122 não Ok. tinha nada. Isso, tá. Então, agora nós vamos para a 124. Na 124, nós vamos entrar em energia... A 123 é para responder, Pra casa. que bugou o É para áudio. casa, mas eu vou marcar, tá? Tá, é que na hora que você foi falar, parou. É. Então, aí nós temos a energia nuclear, que ela possui alta eficiência energética e pode ser gerada a partir de um recurso mineral chamado urânio. É uma outra rocha, tá? Só que ela é um minério nuclear. Ele precisa ser bem guardado, ele precisa ser bem usado para não fazer o mal, senão eles são usados para bombas nucleares, né? Subir um país, um lugar, etc., como eles usaram na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, há 2 usinas nucleares em funcionamento, a Angra 1 e a Angra 2, e uma usina em construção, a Angra 3. Todas elas estão localizadas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, que é um perigo para os moradores de perto, porque se vazar qualquer coisa de urânio, pode até matar a pessoa ficar doente, né? Já teve casos de pessoas que pegaram doenças Que nada, horríveis. Pro. Isso é bom, porque daí a pessoa vira um super-herói. Na sua cabecinha, né? É a mesma coisa que cair num tonel de ácido, vira um super-herói, sai lá voando, batendo em todo mundo. Só que o super-homem é a kryptonita, né? É um planeta. Kryptonita. Cada vez que ele precisa de energia, ele tem que fazer um voo e até kryptonita tomar aquela energia e voltar, né? Eu já fui para Professora, kryptonita é o que faz mal pro super-homem. É? É o que deixa ele preso, ele perde a fraqueza dele. Professor. Não, vamos continuar na aula de geografia, porque senão a gente empaca aqui. A energia obtida a partir do urânio. Para gerar eletricidade, então a energia nuclear também serve para gerar eletricidade, só que ela é um material altamente contagioso, um material que precisa ser muito bem trabalhado, né? Então, para gerar eletricidade, a usina nuclear trabalha com um tipo especial de urânio, elemento químico que tem seu núcleo dividido naturalmente em vários pedaços. A cada divisão ocorre liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é aquecida. Ao se transformar em vapor, a água gira uma turbina que alimenta um gerador de eletricidade. Olha só o poder disso daí, uma pequena pastilha de urânio, uma coisica de nada, é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira, mas é altamente perigoso, altamente contagioso. Apesar dessas vantagens, a energia nuclear deixa muita gente com medo, pois o uso inadequado dela pode emitir raios perigosos no ambiente, gerando doenças graves. Geralmente, as usinas nucleares são construídas para que a radiação, porque do urânio sai uma radiação que você não enxerga. Ela fica no ar, isso que é perigoso. Não escape dali, mantendo a população segura. As paredes, por exemplo, são muito grossas e de concreto. Porém, caso a proteção que envolve a usina falhe e aconteça uma explosão, a radiação escapa para o ambiente ao seu redor. Então, aí, vocês vão responder mais outra atividade, que é a da 124. Isso também é para casa? Para casa. Eu estou marcando aqui no caderno, porque como eu não estou na minha casa, eu estou marcando no caderno. E aí, é a 1 da 124, né? Isso. Agora nós vamos para a 125, certo? Aqui está mostrando uma usina nuclear em Angra dos Reis. Tem uma que foi desativada porque ela deu problema há alguns anos atrás. E já já eu vou falar para vocês do Césio, em Goiânia.
o que aconteceu uma vez com o Até Césio. a de Chernobyl, né? Que foi totalmente desativada. É que Chernobyl é longe da gente, mas nós tivemos uma Chernobyl pequenininha, próximos nossos aqui, que é de Goiás, Goiânia. Sim, lá em Chernobyl eu ouvi falar que explodiu lá um negócio e perdeu toda a cidade. Todo mundo teve que evacuar. Explodiu e tudo foi com radiação. Economia de energia, uma ação de cidadania. Então, economizar energia é importante, pois sua produção é dispendiosa e pode prejudicar o ambiente. Veja algumas dicas de economia de energia para serem aplicadas nas moradias. Como poupar energia elétrica? Ao usar ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas. Pinte as paredes com cores claras, pois refletem melhor a luz. No chuveiro elétrico, coloque a chave seletora na posição verão, quando for verão, né? Tem gente que continua com inverno e vai puxando mais energia. Evite o hábito de dormir com a televisão ligada, programe-a. Ao sair do ambiente, sempre apague as luzes. Nas pausas mais prolongadas, desligue o computador. Dê preferência às lâmpadas fluorescentes, compactas. Acumule uma boa quantidade de roupas e passe tudo de uma vez. Guardar ou retirar produtos da geladeira de uma só vez. Tem gente que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Bom, alimentos quentes não devem ser guardados no refrigerador, porque não é que estraga o refrigerador, né, a geladeira, mas é que puxa mais energia, porque aquele quente lá dentro faz ela pausar um pouquinho com o andamento que ela estava de refrigerar ali aquele ambiente dela, né? Então, dá uma esquentadinha, aí ela começa a aumentar mais a produção, então ela puxa um pouquinho mais de luz aí, de energia, tá? Aqui também é pessoal, então é a 123, 124 e 125. Eu quero mostrar para vocês, se Deus quiser eu vou achar, deixa eu procurar aqui no YouTube, o que aconteceu com um cara que andava de carrinho pelas ruas de Goiânia, uma cidadezinha, eu acho. Faz tanto tempo que aconteceu isso, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos. E ele achou no terreno baldio uns aparelhos de dentista, tudo jogado. Ele não teve dúvida, ele viu aquilo lá, ele começou a quebrar aquilo lá. Eu acho que foi mais ou menos assim. E ao quebrar, tinham crianças lá que também pegaram tudo. O césio, que é um tipo de radiação, de minério radiativo, ele começou a vazar naquela região. Até hoje tem problemas essa região. Tá? Aqui, césio de Goiânia. Goiânia. Vamos ver se aparece. Tem que aparecer alguma coisa aqui. Acidente de Césio 137. Deixa eu ver. Aqui tem quantos minutos? Aqui tem... Deixa eu ver se tem algum que mostre o pesadelo de Goiânia. Aqui 1h34, 5 minutos. Foi em 1987. Coloca Você Sabia, que esse daí explica tudo, passo a passo que aconteceu. Eu vou pôr aqui do Fantástico, que ele deve ter, é um tipo de uma reportagem, tá? Vamos ver aí, eu vou pôr 14 minutos, acho que dá para mais ou menos a gente saber. Descaso, má sorte, uma sequência. Tá dando para vocês verem? É que eu tô abrindo melhor. Sim. Vamos ver aqui. Sequência de fatalidades. Sim. Tá. Eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com o Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O físico Flamarion Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados
pelo maior acidente radiativo da história do país. O vazamento do Césio-137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves. Um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de uma forma. Nunca admiti isso e nunca falei para o nunca. Mas agora vai falar. E vai voltar 30 anos no tempo para contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso, primeiro, conhecer a história oficial. Vamos lá. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia. Eles começam a desmontar a peça. 18 de setembro. Os 2 vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama 2 funcionários para completar a desmontagem. Depois de muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula com 19 gramas de um pozinho. Olha só que pequenininho, hein? De dia, uma coisa brilhante à noite. Escurecendo, eu vi que trem azul. No dia seguinte, Devair já começa a passar mal e põe a culpa numa feijoada. 24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sarar logo. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia, por acaso, é acionado. Ele consegue um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escada. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, que o detetor já saturava também. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Todo mundo finalmente contaminado. Se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês 3, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, melhor para dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para Goiânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio-137, radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 102.800 pessoas. A população se perguntava: eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio-137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim,
A pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Lady, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. O Oderson passou por isso. Eu fui a última pessoa a sair da quarentena. Ele é irmão do Devair e do Ivo. Aqui ficava o ferro velho do Devair. Você mexeu no césio, né? Peguei um fragmento de metade de um grão de arroz, mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Muito rápido. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, nesses 2 dedos, aqui onde eu peguei. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Lady, também tem cicatrizes. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Aqui somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou. Isso ficou na carne viva. Ela e o marido, Kardec, estavam entre as vítimas mais graves, transferidas de Goiânia para o Hospital da Marinha, no Rio. A gente lembra que devia a pessoa, né, passar mal, que tinha uns estado mais grave, né? Com eles foi também Maria Gabriela, a primeira a desconfiar do pó azul. A menina Lady já estava no Rio. Maria Gabriela, de 37 anos, e Lady, de 6, morreram no mesmo dia, 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. A farmacêutica Sandra lembra que ele não queria ser transferido. Ele começou a chorar muito. Ele achava que lá ele ia morrer. E ele morreu. Os 4 foram enterrados em caixões de chumbo. 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Mas os fatos que levaram às condenações podem não ter acontecido exatamente como se pensava. Gente, eu parei porque o que eu queria era que vocês soubessem que isso aqui é um fato histórico, tá? Nossa, foi muito interessante. É que agora, daqui em diante, o Fantástico, ele vai reverter a situação. Que esse médico que começa do comecinho da reportagem, ele diz que ele não teve culpa, que quem teve culpa foram os sócios, né, que administravam também a clínica. Vocês veem, é um aparelho que tinha um negocinho desse tamanho, de césio, que são aqueles aparelhos como hoje a gente tem ressonância magnética, tomografia, tal. Aquilo é completamente fechado e ele tem um poder de ver o teu organismo, né? A gente, quando vê o raio-x, todas essas coisas, eles têm um pouquinho de radioatividade. Tanto que quando a gente vai tirar, vai fazer esses exames, a pessoa que está tomando conta, ela fica longe, porque se ela ficar em contato todos os dias, ela pode se contaminar. Agora, a gente não, a gente que tira lá, não. Então, isso é perigoso e precisa se tomar cuidado. É um fato que você vê, aconteceu aqui no Brasil, todo mundo fala na Chernobyl, mas aqui no Brasil, em Goiânia, vocês viram, eles juntaram um estádio de futebol
com pessoas para passar aquele aparelho para contaminação, para ver que grau que eles estavam contaminados. Gente, foi uma cápsula desse tamanho que abriram e começaram a passar na mão, passar... Oi? Seu vídeo tá travado. Não, o meu vídeo parou. Nossa, Pro, você vê como uma coisa tão pequena... Eu tô falando da sua câmera. Ah, minha câmera? Mas vocês estão E me olha ouvindo, que né? todo mundo subestimou esse tal coisa de energia nuclear. Exatamente. O pequeno é forte, o grande é fraco. Nunca subestime a pessoa. Tanto que tem ditado, o silencioso é o mais mortal. Pois é. Então, é uma coisa que a gente fala assim, quando o homem, ele quer esse poder, por exemplo, através da bomba atômica, de tudo, de fazer armas poderosas, é isso. Ele pode, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki foram lugares onde os americanos jogaram a bomba. A primeira bomba que a gente fala de nuclear, né? Então, essa bomba aí, além dela destruir as pessoas, ela contaminou. Então, hoje em dia, lá no Japão, ela já foi toda restaurada, Nagasaki também, mas eles demoraram bastante tempo. Vocês sabem que os japoneses têm um poder muito grande de se recuperar, né? Nenhum lugar, assim, de Chernobyl, eles fizeram um estudo, nenhum lugar de Chernobyl, por exemplo. Não estou te ouvindo, Henrique. Tá no mudo. Oi, Henrique. Será que ele saiu? Não. Oi, Henrique. Oi. Ele tava no mudo. Ah, então fale que eu não ouvi. Em nenhum lugar do mundo. Henrique, você tá no mudo. Mudo. Professora, você tá me ouvindo? Agora estou. Você estava no mudo. Não, eu tava com o microfone aberto. Acho que para vocês aparecia como se eu estivesse no mudo. Então você estava falando? Nem Hiroshima, nem Nagasaki, nem, por exemplo, Chernobyl fizeram um estudo, nem 1% de Chernobyl não está, pelo menos, um pouquinho só com bactérias da explosão. Então, vocês viram, no Japão foi por conta da Segunda Guerra Mundial. Agora, em outros lugares foi que houve vazamento. E no Brasil foi negligência, né? Como que você desativa uma clínica e deixa esses aparelhos ali para ser desmontados ou para quem quiser entrar, porque pessoas leigas que não conhecem, o que eles fazem? Ah, vamos lá, já que deixaram jogado, está tudo aberto, vamos lá e vamos pegar. O que os catadores fizeram, os catadores de papel? Foram desmontando e martelando, né? Foram marretando tudo que eles viam na frente para poder pegar metal e vender, ferro, vender. Mal sabiam eles que tinha essa contaminação. Vocês viram, teve mortes, porque é fatal, quando a pessoa entra direto na radioatividade, o corpo não resiste. Nossa, Bruno, você viu como uma coisa pequena pode fazer tanto mal? Exatamente. Agora imagina, numa bomba atômica, que é jogada de um avião, a bomba é grande, mas o material que está dentro não é tão grande assim. E ele provoca, a bomba atômica, ela provoca um estrago danado, né? Então vocês veem aqui, olha, uma pequena pastilha de urânio é capaz de gerar eletricidade para uma cidade inteirinha. Então, essa energia nuclear é muito perigosa. Então, é um jeito do ser humano ter energia elétrica, só que ela é muito perigosa. Então, continua sendo a hidroelétrica, né? A energia vinda da água, ainda, ou eólica,
né? Ou solar, o homem ele deve procurar esses paliativos, ele deve procurar essas soluções, que é preserva o meio ambiente e não polui o ar e não acaba com as pessoas. A única coisa, a energia hidrelétrica, é que quando precisa de represar algum lugar, eles destroem um lugar. Mas também destrói aquilo, acabou-se, né? Não são pessoas nem nada. Pode mudar a cadeia alimentar, a flora, a fauna, né, do lugar, mas ele não está aí mexendo constantemente com o ser humano, né? Então, eu quis mostrar para vocês, porque geralmente isso não passa, eles não põem muito em lugar nenhum, né? E é uma coisa que a gente deve sempre estar sabendo que é uma coisa perigosa, né? Quando se fala em urânio, em césio, tudo isso é energia nuclear. Tá? Tem algum microfone aberto que tá, parece que está recebendo choque. Professora, tá Oi. me ouvindo? Qual foi a ideia deles pegar um potinho com coisa dentro que não sabe o que é, se é perigoso ou não, está no corpo? Então, agora você vê, vamos dizer, vocês são crianças, vocês estão no colégio, de repente vocês veem um potinho que tem uma coisa brilhosa dentro. O que vocês vão fazer a primeira coisa? Nada. Mexer. Vai abrir, vai mexer. Eu tenho certeza que tem criança que vai abrir e vai mexer. Foi o que a menina fez. Tipo Ela que nem pegou... a curiosidade, tipo que nem o ditado. Ela passou... A curiosidade matou o gato. Então, ela passou no corpo e achou aquilo luminoso, maravilhoso. É um fato. É igual vocês passarem glitter, passarem uma sombra toda brilhosa. Vocês Professora, mas o problema é que ela colocou na boca. Exatamente. Ela foi até experimentar. Uma criança de 6 anos... Isso eu não fazia, Pro, não. Colocar na boca, não. Não, na boca não. Mas só o contato com a pele já... Ali para ela a contaminação já foi grande. Entenderam? Oi. Bem que curiosidade mata. Exatamente. Então, aí agora a gente conclui que a energia ela é fundamental para a realização de diversas atividades econômicas. Na indústria, energia utilizada para o funcionamento das máquinas, para o bombeamento de água, para a iluminação, entre outros. Na agropecuária, né, que é a agricultura com a criação de gado, e no extrativismo, a energia também é utilizada para o funcionamento de máquinas, tratores e outros. Então, o setor de transporte, além de energia elétrica, ele utiliza diversos tipos de combustível. Então, nós vamos ver aqui, observe o gráfico a seguir. 32,5% são as indústrias que usam a energia. Lógico, uma indústria, gente, desde a hora que alguém entra, tem que acender a luz da indústria, né? Tem que fazer as máquinas funcionarem, precisa de energia. O transporte precisa de energia, que é através do combustível, né? As residências precisam de energia. O setor energético também ele precisa de energia. A agropecuária precisa, os tratores que usam diesel, né? Tem máquinas que são alimentadas de algum jeito, serviços vários, né? 4,8 e outros serviços. Então, se for ver, todos os setores precisam dessa energia. Então, você falou residências? Falei. Ah, tá. Então, olha, nós temos aqui... Aí vem, quais foram os 2 setores que mais utilizaram energia no Brasil em 2015? Tá óbvio. Indústrias. Aqui, né? Indústrias e transportes. Tá? Então, só colocar esse daí, para a gente já finalizar essa parte de energia. E em 2015, qual foi a porcentagem de energia utilizada nas residências? 9,6. 9,6. E no setor energético? Quanto foi? 10,7. 10,7. E na agropecuária? 4,9.
4,4. 4,4. E nos serviços, né? Que seja loja, qualquer lugar. 4,8. Então, vocês viram. Ô, professora. Oi. Nos serviços também inclui prédios? Sim. Tem as residências. Apartamentos, essas coisas? Não, em residências que inclui. Agora, nesses serviços é uma loja, um supermercado, uma escola, né? Que oferece serviço para você. Né? Uma clínica, um hospital. Sim. Certo. Aí vem. Agora observe o gráfico que representa a porcentagem de cada forma de obtenção de energia no Brasil. A principal é a hidráulica, que é a nossa de água, né? Aí depois vem de carvão e seus derivados, 4,5, ainda bem que é tudo pouquinho. Nuclear, 2,4, graças a Deus. Derivados de petróleo, 4,8. De gás natural, 12,9, que são os gases, né, que tem no subsolo, através das rochas. O solar, bem pouquinho, é o azulzinho aqui, que não dá nem pra gente ver, porque ainda está começando, né? É uma tirinha. A eólica, 3,5, porque também é cara e precisa de um lugar que tenha vento. E a biomassa, que é aquele resultado de bagaço, né? De cana-de-açúcar, de outros tipos de casca, né? Que eles vão fazendo em ebulição a água chega a não sei quantos graus centígrados, e aí ela consegue passar para chegar até o gerador, né? Então, são tipos de energia, vamos dizer que em alguns lugares são usados por falta de ter a hidrelétrica perto, certo? Então, de acordo com o gráfico em 2015, quais foram as 3 principais formas de obtenção de energia no Brasil? Eu posso falar? Pode. A primeira é a hidráulica, que é 64,0. A segunda é o gás natural, que é 12,9. E a terceira é a biomassa, que é 8,0. Então, graças a Deus, que no Brasil, o que tem sido mais usado é a hidráulica, que é da hidroelétrica, das águas, o gás natural, que vem de dentro do subsolo, das rochas, e a biomassa, que é o lixo transformado, né? Uma casca de alguma coisa, ela é transformada. Então, com base no que você estudou, preencha o quadro abaixo, classificando as fontes de energia representadas no gráfico em renováveis e não renováveis, tá? Então, aqui tem Brasil, fontes de energia. Acho que tem a continuação da outra folha, né? Preencha o quadro abaixo, classificando as fontes de energia representadas no gráfico em renováveis e não renováveis. Aqui já tem, né, que utiliza recursos renováveis. Então, tem aqui hidrelétrica, biomassa, eólica e solar. Utiliza recursos não renováveis, carvão, gás natural, nuclear e derivados de petróleo. Vamos lá ver na outra página. Peraí, eu ainda não copiei tudo. São fontes de energia, né? As renováveis são hidrelétrica, biomassa, eólica e solar. E as não renováveis, carvão, gás natural, a nuclear e os derivados do petróleo, certo? Tá? Então, eu vou até parar por aqui, porque nós já estamos nas 4h30 e vocês têm aula daqui a pouquinho, né? 10:45, não é isso? De música. Então, eu vou já aqui ingressar na conversa, já para parar a gravação. Tá? Professora, na última utiliza-se recursos não renováveis, é qual? Peraí, vou só parar a gravação. Tá.
senão fica também com bastante gravação só com conversa.